Pois é, tem muita gente com dúvidas sobre o que está acontecendo com os fundos imobiliários da carteira, né? O André hoje tomou café aqui junto comigo e falou: Léo do céu, minha carteira de fundo imobiliário tá caindo demais, o que tá acontecendo? Tô lá vendo meus fundos imobiliários sangrar. Será que eu tô investindo errado? O que será que eu tô fazendo? Eu abro o YouTube lá, só tem gente falando de crise. Será que tá na hora de eu vender meus fundos imobiliários para não deixar cair mais? E aí, tomando aquele cafezão junto com ele, falei: cara, deixa eu te explicar. Eu comecei a explicar para ele, falou: podia fazer um vídeo disso, né, cara? Então ele acabou de ir embora pra casa e eu vou fazer o vídeo aqui pra vocês explicando o motivo da queda dos fundos imobiliários. Hoje eu confesso pra vocês que existem muitos canais no YouTube que estão deixando as notícias cada vez mais polêmicas, cada vez mais envoltos de crise, onde você vai entrar, lógico, num pensamento praticamente pessimista a ponto de fazer com que você não consiga tomar suas decisões. E será que realmente é tudo isso? Será que realmente a gente não tá passando por um ciclo de mercado? Será que realmente isso tudo é irracional e vai tudo desabar? Hoje eu quero te mostrar minha opinião, te apresentar alguns fatos, alguns gráficos, alguns conhecimentos teóricos que você vai conseguir internalizar e falar assim: ah, agora eu saquei. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então anotei tudo que eu preciso te dizer aqui, inclusive, e a gente vai passar por cada ponto. Primeiro, só pra você entender, eu vou abrir minha carteira de fundos imobiliários aqui e vou te mostrar os meus fundos imobiliários. E você vai ver que não é só a sua carteira de fundos imobiliários que está caindo. Principalmente se você está investindo corretamente. Nossa, como assim, Léo? Principalmente se eu estou investindo corretamente, a minha carteira de fundos imobiliários... Preste atenção nisso aqui, que você vai ficar maluco. Olha só, os fundos imobiliários da minha carteira, vocês já conhecem, não é segredo, a carteira é pública aí. Todo mês eu posto vídeo da carteira. Você consegue perceber aqui que, ó, tem vários fundos aqui que estão caindo, salvo um ou outro que tá subindo ali, porque a gente comprou em bons preços mesmo, mas a maior parte realmente tá caindo. E o que será que tá acontecendo? Então, para isso eu quero usar alguns gráficos e te mostrar o quão eficiente é os fundos imobiliários dentro da carteira de um investidor, tá? Primeira coisa, vamos falar sobre o que é renda variável. A renda variável é um dos nomes mais geniais escolhidos pelo mercado financeiro, porque grande parte dos nomes não faz muito sentido, né? Mas renda variável faz sentido. É um tipo de investimento que varia, por isso que chama variável. Então vai subir e vai descer. Esse negócio de subir e descer, esse gráfico subindo, você comprar uma cota e ele subir 1%, depois descer 2%, isso se chama volatilidade. Então a primeira coisa que você tem que anotar aí no seu papelzinho é volatilidade. Os fundos imobiliários estão passando por uma maior volatilidade hoje, tá? Nos últimos tempos. Só que quando a gente abre o gráfico do IFIX e abre junto o gráfico do Ibov, acompanha aqui junto comigo. Esse aqui é o gráfico de um ano do Ibovespa e esse aqui é o gráfico de um ano do IFIX. Léo, o que é o Ibovespa? É a média das 92 melhores empresas da Bolsa de Valores. E o que é o IFIX? É a média dos 71 melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores brasileira, tá? Então aqui a gente vê mais ou menos como que tá funcionando os fundos imobiliários em geral. E aqui a gente vê como que tá funcionando a rentabilidade das empresas em geral, tá? E aí a gente consegue ver aqui que na maior queda dos fundos imobiliários, ele caiu aqui, ó, 2,42%. Aí depois ele subiu, ó, ele subiu 5%. Até o pico ali que subiu 8%. Depois do pico aqui até o vale caiu 3,57%. E depois subiu aqui 2%. Então perceba aqui, caiu 2, subiu 8, caiu 2, 3, subiu 2. Quando a gente passa lá pro Ibovespa, lembrando que essa subida e descida é a volatilidade, quando a gente passa pro Ibovespa, olha isso aqui, no mesmo período, tá? Caiu 2, caiu 4, subiu 18. Caiu 10, subiu 8. Caiu 2, subiu 8. Perceba que a volatilidade das ações é muito maior do que o dos fundos imobiliários. Então não é porque os seus fundos imobiliários estão caindo neste momento que você está correndo muito mais risco nos fundos imobiliários do que nas ações. Isso é uma coisa que você tem que tirar da sua cabeça. Os fundos imobiliários, eles são menos voláteis. Eles sobem e descem menos. Por isso que quando desce você fica totalmente assustado, porque normalmente os fundos imobiliários não descem tanto assim, beleza? E em alguns momentos terão pêndulos de mercado, já te expliquei usando inclusive o pêndulo ali, né, de Newton, te expliquei que no pêndulo de mercado você vai ver momentos onde fica muito óbvio para onde esse pêndulo tá indo. E hoje está muito óbvio para onde o pêndulo está. Ele está do preço justo para baixo, correto? Léo, então eu tenho que me assustar com volatilidade dos fundos imobiliários? Você só tem que se assustar com a volatilidade dos fundos imobiliários quando essa volatilidade se traduz em risco. A volatilidade não é a mesma coisa de risco. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é importante, hein? Isso aqui eu fui perceber depois de muito tempo investindo. E se você prestar atenção, você já vai aprender agora. Volatilidade, que é o quanto que ele sobe e desce, é diferente de risco. Risco é momentos de queda
se tornarem permanentes. Então algum problema do fundo fazer ele cair, ele tá caindo não é por causa de volatilidade, ele tá caindo porque ele tem muito risco, e não é um risco sistêmico de fundos imobiliários, é o risco específico daquele próprio ativo. Então o fundo de shopping, ele tem um risco específico do shopping. Se acontecer alguma merda, alguma coisa no planeta acontecer, vai fechar os shoppings e aí o fundo de shopping vai lá embaixo. Isso vai acontecer com os fundos de logística? Não vai. Isso vai acontecer com as ações? Vai cair lá embaixo. Vai acontecer com os fundos de logística? Não vai. Então tem diferentes riscos. Volatilidade e risco não é a mesma coisa. Você só tem que ficar preocupado com as quedas. Preste atenção nisso aqui vai mudar a sua vida. Você só tem que ficar preocupado com as quedas, seja fundo imobiliário, seja ação, seja ETF, seja o que for, né? Seja o que for. Se tiver perdendo o fundamento dos fundos imobiliários. Então quando você olha para um fundo imobiliário muito bom, que custava R$170 ali há 3 meses atrás, hoje tá custando 150. E não mudou nada. Tá rendendo o mesmo tanto, tá com o mesmo tanto de inquilino, tá com o mesmo tanto de vacância, tá com o mesmo tanto de inadimplência, não tem inadimplência, valorizou o imóvel e mesmo assim tá caindo. O mercado tá batendo sua cara, tá falando o quê? Ô meu filho! Oportunidade. Então, agora a gente passa pro segundo parte do vídeo, que é o porquê está acontecendo essa queda. Você já sabe que a queda tá acontecendo aqui, nós não estamos negando que tá caindo, minha carteira tá caindo, a sua carteira tá caindo em valorização. Se a gente olha a performance que você precisa olhar nos fundos imobiliários, já é outros 500, né? Mas em valorização de cota, ela tá caindo, isso não é segredo. Agora a gente tem que identificar o porquê. O porquê que ela está caindo. Será que é realmente porque os fundos estão ficando ruins ou será que é o cenário do mercado? E aí a gente vai conseguir identificar em qual parte do pêndulo a gente está. Se está no momento de compra, se está no momento de venda. E para isso, a gente tem uma alta correlação com a taxa de juros. Por quê? Vamos para o quadro preto? Então nós temos dois cenários, porque a gente tem dois tipos principais de fundos imobiliários. A gente tem os fundos imobiliários, eu vou colocar um T aqui de tijolo, e a gente tem os fundos imobiliários, e eu vou colocar aqui um P de papel, beleza? Vamos primeiro desenhar o cenário aqui dos fundos de tijolos. Tijolo é prédio, é construção. Quando a taxa básica de juros está subindo, quando a taxa básica de juros está subindo, o que acontece com os fundos de tijolos? O que acontece? Os fundos de tijolos ficam depreciados. Os tijolos em si depreciam. Por quê, Léo? Imagina comigo. Quando a taxa Selic está em 10, 11, ou parece que coincidentemente estamos no cenário agora citado, né? Quando a taxa Selic está de 10, 11, 12, 13%, o que acontece com os prédios? Você vai ter menos construção, porque fica muito mais difícil de construir, porque a taxa está muito cara, então você não vai pegar um empréstimo lá na Caixa para poder fazer a sua construção da Minha Casa Minha Vida, o negócio vai estar absurdo. Você vai pegar 200 mil, vai ter que pagar 600, 700, 800 mil. Isso porque é subsidiado, né? O empréstimo lá. Então, teoricamente, você vai ter menos construções, inclusive menos compras. Por que vai ter menos compras? Você vai comprar uma casa de 100 mil, você vai ter que financiar. Se você for financiar, vai dar o triplo, 4 vezes o valor. Então, o pessoal olha assim pra casa e fala, cara, essa casa de 100 mil aí não vale 100 mil, cara. Porque se eu for financiar agora, eu vou ter que pagar 400. Eu quero pagar só 200. Vale 200. Então, ela tem que descer lá pra 50 mil, porque aí financiando eu pago 200. Então, os preços dos tijolos, quando a taxa Selic, acompanha isso aqui, ó. Isso aqui você tem que anotar, hein? Isso aqui você precisa fazer esse desenho. Quando a taxa Selic sobe, o que acontece com os fundos de tijolos? Eles caem, desvaloriza, certo? Desvaloriza. E quando acontece o contrário? Quando a taxa Selic cai, agora vamos falar aqui o cenário contrário. Taxa Selic caindo. O que acontece com os fundos de tijolos? Pô, agora todo mundo quer comprar casa. Taxa Selic de 2. Todo mundo queria comprar casa porque você financiava a casa de 100 mil, ela saia 120 mil, 110 mil. Todo mundo agora ficou fácil, o crédito ficou acessível. Todo mundo consegue pegar emprestado porque o juro é baixo. Então todo mundo vai construir, todo mundo vai comprar. Isso estimula a economia como um todo, inclusive a imobiliária. Logo, os tijolos, as casas começam a valer mais. A casa que valia 100 mil, agora vai valer 200 mil porque tem mais gente querendo comprar. Se tem mais demanda, o preço vai subir. Então o que acontece com os tijolos quando a taxa Selic cai? Olha lá, os tijolos valorizam. E aí, lembra que eu já te falei uma coisa? O suprassumo dos investimentos? O suprassumo dos investimentos é você criar uma carteira diversificada que tem correlação negativa entre ela. E olha o quanto que fundos imobiliários é perfeito para o investimento do iniciante. Ele tem uma curva de aprendizado muito mais rápido, fundo imobiliário é muito mais fácil de aprender do que ações, e ele faz correlação negativa entre ele mesmo. Porque agora vamos para o fundo de papel? Olha só aqui o fundo de papel. Se a gente pega aqui e a taxa Selic sobe no fundo de papel, o fundo de papel vai desvalorizar? Não vai.
cai, o fundo de papel ele vai valorizar. Uai, Léo, por quê? Que negócio que é esse? O fundo de papel, ele tem correlação positiva com a taxa. Ele valoriza quando a taxa Selic sobe. Por quê, Léo? Por quê? Porque o fundo imobiliário de papel, ele empresta e ele é indexado a juro. CDI mais 2, CDI mais 3. Então, o KNCR, por exemplo, que é CDI mais 2, se a taxa Selic sobe para 10, o CDI vai subir para 10. E aí o KNCR vai render mais. Se o KNCR rende mais, paga mais dividendo, ele vai valorizar, mais gente vai querer comprar, tá pagando muito. Agora, quando a taxa Selic cai, vamos colocar aqui o mesmo sistema. Taxa Selic caiu para 2 aqui, ó. Taxa Selic aqui de 2%. O que aconteceu com os fundos de papel agora? O KNCR lá, que antes tava pagando 10 mais 2, agora tá pagando 2 mais 2, tá pagando 4%. O fundo de tijolo vai subir porque tá pagando mais demanda, muita gente querendo comprar imóvel. E o fundo de papel vai cair. Então, neste caso aqui, a gente consegue perceber, então, que os fundos de papéis, eles têm correlação negativa com os fundos de tijolos. Enquanto os fundos de tijolos estão valorizando, os fundos de papéis estão desvalorizando. E o contrário é positivo. Quando o fundo de tijolo tá desvalorizando, o fundo de papel tá valorizando. Certo? Léo, por que você fez essa explicação? Se você entende isso aqui, cara, você consegue desmistificar muita coisa dentro da sua carteira. Por isso que eu falei, olha só, se a sua carteira está correta, a sua carteira tem que estar caindo agora. E eu vou te mostrar o motivo. Caramba, se você não deixou o like nesse vídeo ainda, deixa o like nesse vídeo, porque eu tô te ensinando coisa aqui de curso pago. Sério mesmo. Curso pago não ensina isso aqui. E vamos lá agora, pra você entender e internalizar o porquê que sua carteira caindo é normal neste momento. Vamos para os juros futuros. Juro futuro é uma previsão do mercado sobre como estará os juros lá no futuro, certo? Sempre quando você vai calcular o preço de algo, fazer o valuation de uma empresa, de um fundo imobiliário, o que você faz? O valuation de uma empresa, você pega o quanto que ela tem de fluxo de caixa, isso aqui é meio complexo, tá? Mas só para você entender. E você pega o quanto que ela tem de fluxo de caixa, leva isso pro infinito. Depois, você traz esse valor presente, você traz esse valor futuro pro presente, corrigido a uma taxa. E essa taxa normalmente tem íntima relação com o juro, né? Então, se o juro tiver de 10%, você vai querer uma taxa 10% mais alguma coisa. Se o juro tiver 20%, você não vai cobrar 10, agora você vai cobrar 20 mais alguma coisa. Então, o juro básico do país, no nosso caso aqui, taxa básica de juros é a taxa Selic, ela influencia altamente no valor das coisas, altamente no valor dos ativos, dos investimentos. Então, quando a gente olha para os juros futuros, que é a previsão do mercado de quanto que o juro vai estar lá no futuro, a gente tem uma previsão do que vai acontecer com os ativos. E olha só, quando eu pego esse juro futuro aqui e jogo ele num gráfico, olha que lindo esse ensinamento. Eu joguei aqui num gráfico, o que tá aqui de vermelhinho com verde é o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários. E o que tá de rosa, olha só, e o que tá de rosa é o juro futuro, E você consegue perceber aqui, ó, que sempre quando o juro futuro sobe, o que acontece com os fundos imobiliários? Caem. Por quê? Porque quando os fundos imobiliários surgiram, tinha muito mais fundo de tijolo. Cara, você tá aprendendo aqui uma coisa que pouca gente sabe. Olha só, juro subindo, fundo de tijolo cai. Olha que bonito isso aqui agora, ó. O juro descendo, ó, o rosinha lá descendo, o gráfico rosa aqui descendo. Esse é o juro. Olha o que aconteceu com o fundo imobiliário. Olha lá. Subiu. Aqui caiu os fundos imobiliários, ó. Por quê? O juro subiu, teve uma alta repentina. E aí, o fundo imobiliário caiu lá embaixo. Crise, né? Olha o que aconteceu aqui, olha o ano. E agora, você vê aqui que o juro subiu, mas os fundos imobiliários não caíram tanto. Olha que loucura. Os fundos imobiliários não caíram tanto. Por quê? Porque aqui, agora, o IFIX, ele tem grande parte dele atrelada a fundos de papéis. Então, meio que ficou balanceado. Agora, você não vê mais volatilidade tão grande do IFIX, porque se a taxa subir, os fundos de tijolos iam cair, que é o que aconteceu no passado. Só que agora tem um pouco de fundo imobiliário de papel também, então o IFIX está bem balanceado entre papel e tijolo. Então, quando o fundo de tijolo cai, o fundo de papel sobe, e aí o IFIX fica... Exatamente, cara. Parabéns, você tá aprendendo. O IFIX fica tranquilo. E agora, olha o que aconteceu. Quando deu aqui 2023, a taxa Selic tava lá de 13,75%, começou a cair a taxa Selic, né? E estamos aqui agora em 2024 com 10,50 de juro, né? E a tendência, inclusive na reunião do Copom e tal, tudo que tava acontecendo aí, a tendência era que fosse subir. Então, por que o gráfico do juro futuro aqui tá subindo? Sendo que a taxa Selic ainda não subiu, porque é o juro futuro. É a previsão do mercado pro futuro. Eles estavam pensando que ia terminar em 2024, que a previsão era de 9, tava com a previsão agora de terminar 11,75. O pessoal tava pensando que ia subir. Só que nós fomos surpreendidos pela deflação que aconteceu nesse mês. Nesse mês agora que passou, aconteceu uma deflação de 0,02, ou seja, a inflação não subiu. Então, o que poderia ser algo que fizesse a taxa Selic subir, parece que agora vai ficar elas por elas. Compô até emitiu uma nova nota ali dentro do Boletim Fox falando que talvez pode ser que continue elas por elas ali, 10,50 mesmo de taxa Selic, tá? Então, olha o que tá acontecendo com o IFIX. O IFIX tá lá, elas por elas também. Só que por que então que a minha
carteira tá caindo? Exatamente. Presta atenção nisso aqui agora, que agora a gente vai finalizar o vídeo com o ensinamento que eu queria que você saísse daqui desse vídeo. Se o mercado não está confiante que o Copom vai manter a taxa, ele está pensando, o mercado, nós estamos pensando que a taxa Selic vai subir para 11,75. Se a gente está pensando que a taxa Selic vai subir de 10 para 11,75, o que vai acontecer com os fundos de tijolos? Vão desvalorizar. Neste momento de taxa Selic alta, o que é melhor para você ter na sua carteira? Fundo de papel ou fundo de tijolo? Tô esperando você responder nos comentários. Pausa aí o vídeo e vai responder nos comentários. Eu tenho certeza que muita gente respondeu fundo de papel, porque é um pensamento óbvio. Eu concordo com você. Se a taxa Selic tá alta, eu vou comprar fundo de papel porque tá pagando mais. Isso aqui é o pensamento de primeiro nível. Você vai receber mais mesmo. Só que, quando os fundos de tijolos estão pagando menos, estão desvalorizando, porque a taxa Selic tá subindo, qual que é a oportunidade do momento? Você pagar caro no fundo de papel pra você receber muito, ou pagar barato neste momento em fundo de tijolo, para que no futuro, quando a taxa cair, você ganhar alta valorização e ainda grandes dividendos. O que você acha que é mais vantajoso? Então, neste momento de taxa Selic alta, o ideal é que você concentre um pouco mais a sua carteira de fundos imobiliários em fundos de tijolos. E como o juro futuro está com previsão de alta, o pessoal está prevendo que o juro futuro vai subir de 10 para 11,75, os fundos de tijolos tendem a cair. Então, se a sua carteira está correta na concentração atual de ter um pouquinho mais de tijolo do que fundo de papel, é normal que a sua carteira caia, porque você está investindo corretamente, seguindo o pêndulo de mercado, fazendo seus investimentos mais concentrados em tijolos, porque eles estão mais descontados no momento. Léo, quer dizer então que quando a taxa Selic cair, os fundos de papel vão cair pra caramba, os fundos de tijolo vão subir, aí você não vai comprar fundo de tijolo para receber altos dividendos, você vai comprar fundo de papel. Exatamente. Porque os fundos de papéis vão tomar uma pechincha, você vai conseguir comprar eles muito baratos, você vai conseguir comprar MXRF11, que tava custando 11, agora tá custando 10 a 9, 8, 7 reais. Aí você tá jogando o jogo dos inteligentes, comprando nas oportunidades e não precisa vender nas altas. É só você parar de comprar, é só você não se posicionar. O Warren Buffett, ele tem uma frase, né? Compre ao som dos canhões quando tá tudo estourando, tá tudo vermelho. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Eu só discordo com a parte de venda ao som dos violinos, a não ser que seja uma empresa de oportunidade. Eu, com grande humildade, quem sou eu pra falar do Warren Buffett, né? Eu trocaria isso aqui pro meu modelo de investimento, já que o Warren Buffett, ele tá gerindo um fundo, ele precisa apresentar desempenho, né? Então tem que ficar fazendo compra e venda para aumentar o desempenho dele, bater a média no mercado. Eu não preciso fazer isso, eu consigo bater a média no mercado sem precisar ficar fazendo essas vendas, porque eu mesmo montei minha carteira. Então eu compro ao som dos canhões e quando os violinos estão tocando, eu só curto a minha renda passiva, não vou vender. Eu espero que você faça isso também. Se você quiser aprender a investir em fundos imobiliários de maneira profissional, entendendo ciclo de mercado, pêndulo, usando o método 2 em 1 para te mostrar quais são os fundos imobiliários que estão em maior oportunidade, porque tem muito fundo imobiliário caindo, mas qual que é o que está em melhor oportunidade no momento? Qual que é o fundo de tijolo que dentro do método 2 em 1 tá pagando o mais dividendo possível e ainda tá descontado que vai me entregar uma boa valorização no longo prazo? Se você quiser aprender de maneira profissional, um curso mais completo que existe no Brasil, se eu tenho clareza, consciência limpa de dizer, aprendendo mais de 100 aulas, você vai aprender do zero até se tornar um investidor. Eu te ensino a abrir até conta na corretora. É só você escanear esse QR Code aqui, pra você entender tudo que tem dentro do método 2 em 1. Não sai comprando igual louco, não. Pega e avalia. Daqui 2, 3 dias, avalia o que tem dentro do método 2 em 1 e aí você vê se faz sentido pra você ou não. Vê se faz sentido pra você, ainda mais pelo valor que tá barato pra caramba, esse valor vai subir. Você vai aprender com lives mensais, a gente senta uma vez por mês pra analisar RI, você vai aprender numa prática como que você avalia RI, você não vai ser aquele conhecimento raso que você aprende nesses outros cursos, não, vai ser um conteúdo absurdo. Então escaneia aí o QR Code, ou então clica no link da descrição e dá uma estudada lá, vê se faz sentido pra você. Não se preocupe com a queda da sua carteira se o fundo imobiliário não perder o fundamento. Se você investiu em fundo ruim, vai cair mesmo, né? Aí não é porque é fundo, porque é ação. Se investiu em coisa ruim, vai cair, porque coisa ruim tem que cair mesmo, né? Então se você tem certeza que você investiu num fundo imobiliário que não perdeu o fundamento, você leu o RI, não perdeu o fundamento, você viu tudo, tá tudo certo, é só uma queda por crise de mercado, não caia, preste atenção, não caia no terrorismo do pessoal aí do YouTube. Eu sei que é difícil, às vezes é por marketing mesmo, né? Às vezes quer um clique, né? Então não caia nesse terrorismo, tenha consciência do que você tá fazendo. É isso que vai te libertar, conhecimento liberta, tá? Quem vai pela manada só se lasca. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que vai ser excepcional. Vai ser o Adeus INSS, um dos vídeos mais pedidos aí do canal, né? Montando a carteirinha com R$250 pra te mostrar e te provar que você consegue aposentar melhor do que o INSS, investindo menos do que o que você contribui com o INSS, de maneira mais rápida e mais eficaz. Tamo junto. Falou!